EasyJur. Eu estou aqui hoje com o Dr. Eric Nibo, que vai falar para a gente um pouquinho da sua experiência com startups, no mundo do direito, e dar dicas para você, jovem advogado, que quer se destacar na advocacia, destravar o crescimento da tua atuação e conquistar o que você sempre sonhou. Bom, vamos lá, agora a palavra está com você, queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do teu background. Bacana. Bom, pessoal, meu nome é Eric. Eu comecei a atuar desde cedo, desde a época da faculdade com startup. Eu fiz Fundação Getúlio Vargas, FGV, me formei em 2013. Nessa época eu já estava envolvido com alguns projetos de startup e tal, e isso foi se intensificando. Em determinado momento eu resolvi fundar uma startup com algumas pessoas que eu conheci quando eu fui para eventos, etc., de startup, e a gente fundou uma fintech. Aconteceu que depois de um tempo eu resolvi sair e comecei a tocar alguns outros projetos. Então eu fiz o que viria a ser o Shark Tank hoje, né? Então antes do Shark Tank vir para o Brasil eu fiz um vídeo piloto para negociar com as emissoras, tal, chamado Os Negociadores. Quem quiser ver está no YouTube. Dali a gente partiu por uma questão de consultoria de negócios para startups, e aí eu vi que tinha um gap muito grande aí de conhecimento sobre negócios nessa área. Então eu comecei a intensificar cada vez mais essa consultoria. Nisso eu já tinha passado por uma startup do ramo petrolífero, um fundo de investimento, e aí eu já estava na EasyTaxi como gerente jurídico global. Então a EasyTaxi foi um dos primeiros grandes aplicativos brasileiros, e a gente atuava em mais de 30 países, então eu era responsável por toda a parte jurídica desses 30 países. E nessa época eu notei que muita gente me procurava para entender algumas coisas sobre esse mercado, e as dúvidas eram muito similares sempre. E aí eu resolvi escrever, junto com algumas outras pessoas, o livro Direito das Startups, o primeiro, né? Isso acabou gerando uma relevância muito grande, começou a lançar esse tema no mercado, e isso foi muito bom, porque as pessoas começaram a olhar para isso. Em seguida eu resolvi criar o curso disso numa faculdade de primeira linha, que é o INSPER, e fui super bem recebido lá pelo André Camargo, um grande amigo meu. E hoje, na semana que vem, por exemplo, agora a gente está em julho de 2019, semana que vem já vai começar a 9ª turma desse curso. Então, foquei muito nesse mercado de startup inicialmente. Acabou que por conta disso eu também fui convidado para fazer pesquisa para o governo federal para criar o que hoje está sendo divulgado como Marco Legal das Startups. Então sou uma das pessoas envolvidas nesse projeto, e fui fazendo muita coisa nessa área. Em determinado momento eu comecei a partir mais para inovação e tecnologia também, lidar muito com negócios e não só com o jurídico. Então acho que essa é até uma mensagem importante. Se você quer trabalhar com essas novas frentes, você precisa entender coisas que vão além do jurídico. Então em determinado momento eu também fiz uma transição de alguma forma para deixar de ser só advogado para ser uma pessoa de negócios. Então hoje eu sou empreendedor, tenho minha startup junto com meu sócio, ela se chama Edevo, e a gente treina exatamente essas habilidades. E aí também, por conta disso, eu acabei fazendo outras coisas que não estão necessariamente ligadas só ao jurídico. Então eu comecei a focar também em criar textos e livros como esse aqui, que focam em futurismo, por exemplo. Quais que são as tendências de tecnologia, quais que são as tendências de inovação. E aí a gente entra em tendências do mundo jurídico, né? Quais são as tendências, então, quando a gente analisa o macro, qual que é a tendência específica no mundo jurídico? E é até por isso que eu conheci o Vinícius aqui da EasyJur, que está liderando uma dessas tendências. Bom, muito bacana, parabéns aí pela trajetória de sucesso. Realmente é desbravar essa área, né, que é a tecnologia, inovação nesse mundo jurídico, que é carente por esse tipo de atitude, por esse tipo de movimento, né? Agora a gente vai falar um pouquinho também desse mercado, já que você tocou nesse assunto, falando um pouquinho do mercado de startups voltado para a área de tecnologia no ambiente jurídico, mas conhecidos como Legal Techs e Law Techs. Bom,
sobre Legal Techs e Law Techs, por que os dois nomes? Na verdade, eu sou um dos cofundadores da B2L, Associação Brasileira de Legal Techs e Law Techs, e na época a gente não conseguiu chegar num consenso sobre o nome que seria adotado. Então, para agradar todo mundo, a gente utilizou os dois nomes, mas os dois são utilizados de forma intercambiável. Basicamente são startups que focam em criar soluções tecnológicas para o mundo jurídico. E aí você tem vários ramos dentro das Legal Techs, né? A EasyJur atua dentro de um ramo específico, né? Exatamente. A gente trabalha ali, na verdade a nossa missão mesmo é reduzir os conflitos de direito. E a gente faz isso desenvolvendo tecnologia e inovação para o dia a dia do advogado, para que ele possa ter uma vida ali mais empolgante, poder realmente se dedicar ao que interessa, que é advogar, que é um ecossistema ainda muito cheio de atividades repetitivas, de coisas muito manuais. E aí a gente utiliza a tecnologia para eliminar essas atividades repetitivas e chatas, né, no dia a dia do advogado, para que ele possa se dedicar ao que realmente interessa, que é o cliente dele, que é ajudar a resolver esses conflitos de direito. E aí o pessoal fica muito preocupado com isso, né? Pô, será que eu não vou ter emprego? Será que eu não vou conseguir nem estagiar? Será que eu não deveria ter feito direito? E eu costumo falar, não é isso, não se preocupe, agora está muito melhor. Você não vai ter que mais ficar fazendo tudo que era chato, tudo que era ruim para você como advogado ou estagiário. Você vai poder focar naquilo que você estudou durante 5 anos na faculdade para fazer. Então você não vai ser mais utilizado para realizar tarefas que não tem nada a ver com a sua atuação. Agora, com o uso de tecnologia, você consegue fazer aquilo para o que você foi treinado, mas ir além, né? Então você consegue trazer informações que antes você não conseguia por causa do uso de plataformas de tecnologia que antes não existiam. É bacana muito você tocar nesse assunto, porque até há pouco tempo atrás o estudante de direito, ele tinha praticamente duas possibilidades: ou ele ia prestar um concurso, ou ele ia trabalhar num escritório para ele poder adquirir experiência naquele primeiro período ali, logo quando ele sai da faculdade e presta o OAB. E só que hoje, com essa revolução na área do direito, a gente vê muitos outros profissionais, advogados, paralegais, trabalhando com o direito, com a área jurídica, mas com outro viés. Por exemplo, lá na EasyJur mesmo, a gente é uma empresa de tecnologia, mas a gente tem 2 advogados que compõem a nossa equipe e nos ajuda lá nessa área. Então hoje tem uma possibilidade muito maior, né, de atuar com o direito, com a área jurídica, né, mas de uma maneira mais inovadora. Por exemplo, a gente pode ver aí que, principalmente com a LGPD, né, a Lei de Proteção de Dados, isso vai mudar, tá mudando muito rápido. Grandes empresas, por exemplo, já está tendo contratação de DPO, que é uma função que não existia, é uma profissão nova, né, para essa nova era, e eu acho que muitas outras ainda vão surgir, né? Exato, então isso é muito importante. Hoje, você sendo formado em Direito, você não precisa se limitar só a concurso público e advocacia puramente dita, né? Você pode ser dono de produto, ou seja, essas empresas, como a EasyJur, Legal Techs, elas precisam de pessoas que entendam o cenário jurídico. E quem melhor do que um advogado formado para dizer como que funciona, para poder criar um produto tecnológico para atender demandas desse mercado. Então é uma possibilidade de carreira que não existia antes. Você tem também o engenheiro jurídico, que é o advogado que sabe programar. Por que eu preciso saber programar? Se todo o mundo está passando por uma transformação digital e todos os negócios vão ser digitais, e isso é uma das coisas que eu falo nesse livro aqui que eu mencionei para vocês, é importante a gente entender que essa tendência faz com que eu precise entender minimamente como que funciona um produto digital. Então, se eu não sei como funciona, como que eu vou resolver conflitos, como que eu vou agir de forma estratégica, como que eu vou me relacionar nessa nova sociedade que está se formando. Então, isso é básico. Da mesma forma que você fala inglês, espanhol, etc., pode ser um diferencial você saber programar. E não só isso, você pode ter uma carreira direcionada a isso, que é a engenharia jurídica. Sem dúvida. E aí você tem vários outros. Então, na Edevo, que é essa startup que eu tenho com meu sócio, a gente criou o curso de Legal Growth Hacking, que é como que eu consigo utilizar algumas técnicas para hackear o direito, né?
para que eu possa ter gatilhos de crescimento muito rápidos utilizando metodologia jurídica. Então, assim, as possibilidades são infinitas, né? Agora, com tecnologia que torna tudo muito mais fácil e escalável, acaba sendo muito mais fácil de você criar novos horizontes que antes não existiam. Bacana. Pensando nisso, né, o jovem advogado, né, quando ele acaba de sair da faculdade, vai prestar o OAB, ele tem uma capacitação ali muito voltada para o direito, né? Não tem muitas matérias que vai ensinar ele como fazer um marketing, até mesmo porque tem a portaria 2000 da Ordem dos Advogados que regula de alguma forma, né? Ele não sabe o que é ter um negócio. E, infelizmente, ele acaba ficando um pouco perdido e acaba cometendo alguns erros. O que você pode falar desses principais erros que o advogado jovem acabou cometendo logo quando ele vai para o mercado, depois que ele saiu da faculdade, prestou o OAB? Eu acho que o principal é esse ponto, Vini. Advogado não é que não pode fazer marketing, tem que fazer marketing de uma maneira um pouco diferenciada. E se você souber fazer, você consegue ter um alcance bom, você consegue atingir o seu público. Eu sou um exemplo disso, então quando eu comecei ninguém me conhecia, só que você faz uma série de coisas que acabam tendo um resultado bom e não é marketing como distribuir panfleto, entendeu? Então é você saber utilizar alguns recursos que hoje estão disponíveis de uma forma boa para você e de forma direcionada, saber para onde você quer ir. E aí você tem que pensar, quando acaba a faculdade, o que eu quero fazer. Isso não vai determinar exatamente o rumo da sua carreira para o resto da sua vida. Eu mudei o rumo da minha carreira umas 3 vezes. Então é interessante você também entender que não precisa ser um processo angustiante, ficar ansioso com isso, porque você consegue direcionar a carreira fazendo as escolhas corretas de uma forma que seja mais flexível e você consiga escolher o que você quer de acordo com o momento da sua vida. Então é importante pensar nisso. Agora, você só vai ter essa possibilidade de ter flexibilidade se você tiver a base para isso. Então não adianta só manjar de direito. Você precisa entender o que está acontecendo ao seu redor. Porque o direito pelo direito não existe. E hoje é o que infelizmente a maioria faz. Você precisa saber a aplicação do direito dentro dos contextos. E para fazer isso você precisa estar inserido no contexto, entender qual é o contexto, saber qual que é a tendência desse contexto. Então vai muito assim da pessoa também ter essa disponibilidade, essa curiosidade, querer fazer essa trajetória. A gente vê que até algum tempo, né, era muito escritório de advocacia ou advogado generalista, né? Hoje você tem cada vez mais a possibilidade de ter uma diferenciação focando em uma vertical, em uma área que é o que a gente chama de escritório boutique, né? Mas que você acaba se tornando uma autoridade, uma referência naquela área, né? E atuando dessa maneira, trabalhando com outros escritórios parceiros que atuam em outros verticais, que tenham outra expertise, que possam tornar o ecossistema em geral mais forte, né? E cada um poder fazer o que tem mais predisposição, o que gosta mais, o que toca o coração de verdade, né? Isso é muito importante. O que acontece antes, e aí vai um pouco nessa linha de tendência, né? Antes as pessoas, e até hoje, as pessoas faziam um curso de Direito, já ia para um mestrado, uma pós, para tentar se especializar cada vez mais em um tema. Então, quando o Vinícius fala de especialização, é importante a gente pensar não em um tema, mas no mercado, talvez. Porque a tendência que a gente vê existia um modelo produtivo antes que era focado no modelo fordista, né? Onde eu tinha linha de produção e as pessoas altamente especializadas para que não houvesse erro nessa produção. E é assim que o escritório funciona. É assim que a maioria das pessoas funcionam hoje em dia. Só que eu não posso ser hiper especializado, porque aí surge, por exemplo, uma tecnologia que vai conseguir resolver aquela uma coisa que eu sei fazer. E aí nesse momento eu perdi empregabilidade. Então eu preciso fazer de uma forma que eu não me especialize demais e eu consiga ter essa flexibilidade, porque a gente não está mais no modelo produtivo da segunda revolução industrial, que é o Fordismo. Eu estou numa época em que é tudo global, em que as pessoas precisam ter acesso a todas as informações, então também não adianta eu ser uma pessoa que retém informação, eu preciso propagar informação.
Então é a gente entender esse contexto para aí a gente ter uma formação que abarque todas essas possibilidades e me dê a possibilidade de direcionar a minha carreira de algumas formas diferentes conforme o contexto muda. Então é isso, se especializa ou nota quais são as suas qualidades e onde que você pode potencializá-las, mas não se especializa em um assunto, porque isso acaba sendo ruim para você. Bacana, legal. Agora, sem querer dar um spoiler, né, mas já dando um spoiler, vamos agora liberar a imaginação. Para onde que você acha que vai caminhar o futuro da advocacia, principalmente falando aqui no Brasil, que é um país que a justiça brasileira é muito lenta, burocrática, tem muitos problemas envolvidos. A gente está agora em 2019 com quase 100 milhões de processos em tramitação e muitos deles às vezes vai levar anos para se resolver, né? A gente tem visto agora algumas plataformas de ODR, uma forma diferente de resolver os conflitos, né? Que é essa revolução. A gente não vive uma revolução de era, a gente vive a era da revolução. Então muitas coisas novas estão surgindo e para onde você acha que vai caminhar o futuro do direito aqui no Brasil? Bom, não dá para ter bola de cristal, mas a gente consegue ver alguns movimentos sendo feitos. Então, se a gente olhar para o mercado inglês, a gente já notou que lá atrás foi criada uma lei que permitia investimento mesmo, de terceiros dentro de escritórios de advocacia. Então, a primeira coisa que essa galera fez foi se armar com tecnologia. Então, escritórios com muita tecnologia lá. Olha para o mercado norte-americano, você tem o pessoal atuando de uma forma muito mais focada em negócios, né? O próprio escritório é enxergado como negócio. E aqui no Brasil não é diferente. A diferença é a forma como isso é propagado. E aí é importante lembrar, a OAB representa uma classe de advogados. Se você é advogado, a OAB tem que te representar. Agora, isso está acontecendo, ela está representando os seus valores hoje, como que está essa relação? Então aí a gente tem que pensar nesse primeiro ponto. O segundo ponto é, o que está acontecendo no mercado brasileiro? A gente tem vários escritórios muito grandes que estão atuando de uma determinada maneira e eles são globais praticamente, eles têm relações internacionais. Então esse é um primeiro ponto, você consegue fugir um pouco hoje das limitações geográficas por causa da tecnologia, e isso acontece no direito também. Assim como você consegue ter clientes que vêm de fora para o Brasil e precisam de assessoria jurídica no Brasil. Então você tem essa fluidez aí de clientes. Você também tem essa tendência de diminuir o contencioso, porque hoje o contencioso significa um problema muito grande para todos, para as empresas, para os escritórios, porque não é bom para o escritório também. E para a sociedade em geral, para o governo, etc. Tem muito juiz atolado. Então aí surge uma tendência de precisamos diminuir o contencioso. E aí a advocacia consultiva ganha maior importância e também o uso de tecnologia, porque com tecnologia a gente consegue diminuir algumas ineficiências nesse sistema. E aí quando eu uso tecnologia eu consigo prever ou antever o que pode dar de errado e aplicar na advocacia consultiva. É bacana você falar disso, que aqui na Exinjur a gente tem algumas soluções exatamente para isso, né? Que a gente acaba chamando de jurimetria, né? Para poder analisar qual que é o percentual de possibilidade de ganho de um processo, de acordo com o assunto daquele processo, a comarca que aquele processo vai cair, para ter uma identificação de qual que é o perfil de decisão daquele juízo, né? Daquele juiz, daquela vara que aquele processo vai cair. Até mesmo para ter um entendimento de ter uma padronização nisso e poder desafogar esses processos como um todo, porque se você já tem um entendimento de como que funciona a lei, que é o que embasa as decisões dos juízes, né? Os pedidos também, a forma de resolver esses problemas, ela vai também estar calçada nisso. Né? Nessa estrutura como um todo, conectando boas práticas de escrita de uma petição, por exemplo, de entender e embasar uma tese para poder pleitear algum direito, seja do trabalhador, seja de uma pessoa que vive na esfera civil, por exemplo. Né?
Então eu acho que isso são ferramentas e tecnologias que a gente acaba entregando e empoderando o advogado para ele ter um trabalho mais eficiente, para ele poder ter uma performance melhor e que no final das contas vai acabar ajudando a resolver esses conflitos de direito, né? A gente pode ver também algumas plataformas de conciliação e acordo que alguns juízes já têm adotado como forma peremptória de você tentar ali a resolução de maneira extrajudicial antes de chegar na esfera. Se você não fez aquela parte, o juiz nem aceita a propositura daquela ação, por exemplo, né? Então isso acaba, é um mecanismo que está sendo criado para desafogar de alguma forma a justiça, né? Mesmo sendo um trabalho, né, da justiça brasileira isso, mas são outras formas de resolver o problema, que é aproximar as pessoas, tornar as empresas mais produtivas, né? Desonerar um pouco as empresas, conscientizar essas empresas de qual que é a melhor forma de se trabalhar, pensando em algo que não vai afetar e prejudicar o colaborador que está ali naquela empresa e que também o cliente daquela empresa que está lá no final da ponta, o consumidor, como que ele pode operacionalizar, entregando um melhor serviço, um melhor produto, uma melhor experiência para poder reduzir o passivo contencioso, né? Eu acho que isso que você falou é muito importante porque é um ecossistema muito grande, né? A justiça brasileira gasta aí quase 2% do PIB para poder manter esse sistema funcionando e ainda é muito ineficiente. E a gente tem visto, né, assim como você, na EDESO, por exemplo, criando conteúdo e capacitando esses advogados, todo esse ecossistema, para ter esse olhar, para desenvolver novas formas de aproximar as pessoas e as empresas, melhorando a vida de todo mundo. Exato, e aí é importante trazer os conceitos, né? O que é a jurimetria? É a análise de probabilidades dentro do direito. Então eu consigo prever algumas coisas. E aí as plataformas de ODR, Online Dispute Resolution, ou seja, plataformas de disputas online ou resolução de disputas online, podem baratear o que é um processo, podem evitar o processo. E todo mundo aqui provavelmente já ouviu falar ou usa uma que é muito difundida, que é o Reclame Aqui. O que é o Reclame Aqui? Se não é uma forma de você resolver o seu conflito antes dele existir de fato. Então a gente começar a pensar sobre isso. Outra tendência é o paperless. Escritórios e todo o sistema sem uso de papel. Por que eu preciso usar papel hoje em dia? Eu vou gastar tempo indo até a impressora imprimir, vou gastar dinheiro comprando impressora, tem um espaço específico para impressora, um espaço específico para arquivo no meu escritório, não faz mais sentido. Eu preciso ter mobilidade, eu preciso ter tudo na palma da minha mão. O papel não dá isso. Bacana. Pensando nisso, aqui nesse grupo a gente sempre pensou nesse contexto também, de digitalizar toda a operação no back-office jurídico, seja do escritório, seja do departamento jurídico, né? Então, é o que eu acabo falando muito. O operador do direito, que está muito ficcionado ainda ao papel e caneta, ele está perdendo cada vez mais espaço para a tecnologia. Hoje, com o Exigir, tem várias outras soluções que é possível você fazer toda a gestão do seu escritório sem utilizar papel e caneta. Exato, e isso é até um curso que a gente está criando. Bacana, legal. A gente está criando um curso para que advogados consigam entender como que eu faço gestão de um escritório de forma totalmente digital. Então é importante a gente pensar nessas coisas, porque é o que o Vini acabou de falar. A pessoa que não está apta a lidar com esse novo mercado ou está refratária a isso, acaba perdendo espaço. Isso é um processo lento, então não acontece do dia para a noite, mas vai acontecendo aos poucos e aí quando você se dá conta já aconteceu. É importante acompanhar esse crescimento, por mais que seja um processo lento, mas você iniciar, dar o primeiro passo. Né? E aí é onde você se diferencia. A pessoa que aproveita essa primeira curva, ela acaba se destacando e acaba se mantendo no mercado de uma forma diferente, se posicionou estrategicamente. E aí você tem os demais, que vão só acompanhar a massa, ou que vão fazer as coisas só depois que os primeiros deram os primeiros passos. E aí você tem essa oportunidade, exatamente agora, de escolher o que você quer ser dentro dessa nova sociedade. Você quer ser a pessoa que vai acompanhar ou vai liderar tendências? Bacana. Então é isso que é o importante. Eu acho que a EDEVO, né, ajuda muito
o advogado a desenvolver essas soft skills para ele poder ter um posicionamento mais alinhado com essa mudança que está acontecendo, né? Exato. Você poderia falar um pouco mais como que a Endeavor pode ajudar e está ajudando todo esse ecossistema aí a ter esse olhar, esse posicionamento mais integrado para o digital, para o digital, né? Mais integrado para, de fato, resolver os conflitos de uma maneira diferente, trabalhar de uma maneira diferente. Bom, lá na Endeavor a gente não faz cursos focados só na prática jurídica ou só na academia jurídica, que é o que eu falei mais cedo. A gente precisa de algumas outras competências que hoje não existem no mercado. Então, por isso, escritórios e empresas têm nos buscado até para indicar pessoas que estudaram conosco para ocupar novas vagas que nunca existiram, novas posições de trabalho que nunca existiram. Porque eles não enxergam no mercado uma formação de advogados que tenham essas outras habilidades. E é isso que a gente busca trazer. Então, a gente treina muito a questão de comportamento, inovação e negócios para os advogados, porque eles precisam ter essas habilidades. E aí a gente tem cursos de todos os tipos, focados sempre nesses 3 pontos, para que o advogado saia realmente empoderado para aproveitar essas oportunidades. É bacana você falar isso, porque é muito importante esse papel da Endeavor para todo o ecossistema, né? Porque a gente vive num país hoje que tem mais de 1 milhão de advogados. E vai crescer, né? O Brasil, a cada ano se formam e passam na OAB, que é a credencial para atuar como advogado, cerca de 30 mil novos advogados todos os anos, né? E o Brasil é o país que mais tem advogado do que no restante de todo mundo, né? E a gente vê muito esse jovem advogado com dificuldade de empregabilidade. E a gente vê numa outra ponta, empresas, o mercado em si precisando desse advogado, mas que tenha outro soft skills. Isso, acho né? que esse é um ponto importante. Então, conectar essas pessoas, esse jovem advogado que sai da faculdade, que acabou de fazer a OAB, com esse empoderamento que a Endeavor acaba proporcionando, é muito importante cada vez mais contribuir para ter essa conexão e poder realmente o jovem advogado viver daquilo que ele sonhou lá no começo da faculdade, né? Então hoje a gente faz muito conteúdo offline, então a gente vai pessoalmente nas cidades, dar os cursos, etc. Em breve a gente vai ter um online, mas qual que é o ponto? A gente sai de São Paulo e vai para essas localidades e a gente nota as diferenças culturais, o ambiente diferente da advocacia, e muitos falam, certas coisas só acontecem em São Paulo, tem que ir para São Paulo, não sei o quê. Não é em São Paulo que está a solução, é desenvolver localmente. Você precisa entender como que você pode trazer essas coisas para o seu local, como que funciona a sua região, o que você pode fazer lá. No final da nossa entrevista, queria te agradecer aí a disponibilidade e a colaboração com você, como advogado, junto lá na Endeavor também, esse movimento de realmente fazer algo que vai além da própria startup, né, da próprio negócio, que é ajudar o ecossistema a desenvolver isso e conectar esse jovem advogado que sai ali da faculdade, que está à procura ali de uma primeira oportunidade, com essas oportunidades que o mercado acaba oferecendo para esse profissional mais multidisciplinar que está precisando hoje, né? Então, aqui na Exijur também a gente fica muito feliz de poder contribuir com o ecossistema e de encontrar pessoas assim como você que estão aí fazendo um movimento revolucionário aí para ajudar todo o ecossistema. Obrigado pelo convite aí. Foi ótimo estar com vocês aqui. Eu estou sempre à disposição de todo mundo. Manda uma mensagem pro Vini, entra lá no meu Instagram, LinkedIn, o que for. Manda mensagem que eu sempre respondo. Pode ser que eu... Deixa o teu Instagram para o pessoal poder te seguir lá. É só procurar Eric Fontenelle Nigo. E aí tem no Instagram, Facebook, LinkedIn. E aí pode trocar ideia, eu estou sempre aberto aí. Um brinde aí para vocês. Bacana. Pessoal, obrigado. Vocês não podem perder o próximo vídeo. A gente vai falar com mais outras pessoas que, assim como o Eric, está fazendo esse movimento de revolucionar mesmo o segmento jurídico. Obrigado pela atenção de todos. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!